Eles chamavam minha irmã de orgulho e alegria, e a mim de o erro da família. Não era a portas fechadas. Foi na formatura dela, sob luzes fortes, com todos assistindo. A risada do meu pai ecoou mais alto que os aplausos. Minha mãe sorriu como se fosse inofensivo. E minha irmã, ela riu também. Lembro-me de ficar lá, aplaudindo-a. Meu rosto congelado, naquele sorriso educado que todos confundiram com orgulho. Mas por dentro, algo quebrou, um estalo silencioso. Eu nem tentei mais me esconder. Então, deixei que tivessem seus holofotes. Esperei. E quando chegou a minha vez, eu os choquei de uma forma que eles nunca esperavam. Antes de compartilhar minha história, quero saber se vocês estão aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se minha história te comover, por favor, inscreva-se no canal. Eu sou Lucas Mendes, e isso não é apenas sobre vingança ou sucesso. É sobre reivindicar o valor que disseram que eu nunca tive. Seu apoio ajuda histórias como a minha a alcançar outros que foram silenciados por tempo demais. As faixas estavam por toda parte. O vermelho da São Francisco, USP, estendido pelo pátio, como se o próprio orgulho tivesse sido impresso em tecido. Lembro-me de estar na borda da multidão, metade na luz do sol, metade na sombra, segurando um presente de que ninguém pediu. Minha irmã Isabela estava radiante em sua beca e capelo, a joia da coroa da família. Meus pais, Ricardo e Laura Mendes, moviam-se pela multidão como a realeza. Eu não era o convidado de honra. Eu era o pensamento tardio que, por acaso, compartilhava o sobrenome deles. O salão do banquete brilhava com lustres alugados, toalhas de linho brancas e risadas afiadas o suficiente para cortar vidro. Sentei-me perto do fundo, traçando círculos invisíveis na haste da minha taça, cronometrando minha respiração como costumava fazer durante as discussões da infância. Conte até 3, segure, expire. Era assim que eu me mantinha composto. Quando meu pai pegou o microfone, ele começou com o calor ensaiado de sempre. Isabela, você deu orgulho a esta família. Ele gesticulou em direção a ela, sua voz subindo como se ela fosse uma celebridade em uma coletiva de imprensa. Formou-se como a melhor da turma, contratada por um escritório de advocacia na Faria Lima. E a prova de que a linhagem Mendes gera excelência. Então veio a piada, aquela que pousou como uma faca embrulhada em risadas. E quanto ao Lucas, disse ele, olhando na minha direção. Bem, ele foi nosso pequeno experimento que deu errado, mas pelo menos nos deu uma boa história para contar. A sala explodiu em gargalhadas. Minha mãe sorriu indulgentemente. Até Isabela, capturada pelos holofotes, deu uma risadinha suave e culpada, que queimou mais do que as palavras. Eu aplaudi junto com a multidão, fingindo que não tinha ouvido nada. Câmeras dispararam enquanto entregavam a Isabela uma caixa de veludo contendo chaves de carro. Um Porsche, o mesmo modelo que meu pai uma vez me prometeu se eu me tornasse alguém. Fiquei parado, o único que não fotografava o momento. Quando coloquei meu presente, feito à mão, um porta-retrato em mosaico, codificado, com o binário da tese de Isabela, sobre a mesa, ninguém sequer olhou. Saí para tomar um ar, onde a noite era misericordiosamente silenciosa. Meu telefone vibrou com um e-mail corporativo, um lembrete de que eu ainda tinha controle sobre o sistema de estoque que eu havia construído para as concessionárias do meu pai. Sem hesitar, digitei algumas linhas. Revogar privilégios de admin. Ricardo Mendes, servidor principal. Apertei enviar. Não foi vingança. Foi um encerramento. O sistema continuaria funcionando, mas ele não tinha mais as chaves que eu um dia lhe dera de graça. Quando me virei, vi um homem me observando.
um dos associados de negócios do meu pai, um sócio de capital de risco de Campinas. Ele olhou para o mosaico que eu ainda segurava. Você é quem escreveu aquele script embutido no padrão do código, não é? Hesitei, depois sorri levemente. Algo assim. Aquele breve momento não pareceu muito na época, mas foi a primeira vez em anos que alguém olhou para mim sem me comparar a ela. Saí do banquete mais cedo, andando sozinho pelos gramados bem cuidados, enquanto as risadas ainda ecoavam atrás de mim. Eu sussurrei para mim mesmo, quase como um voto. Eu nunca mais vou pedir para eles me verem. Vou deixar o mundo fazer isso por mim. Eu tinha 8 anos na primeira vez que meu aniversário foi esquecido. Meu pai estava fechando um negócio imobiliário em Goiânia. Minha mãe disse que comemoraríamos na próxima semana. Nunca comemoramos. Mas os aniversários de Isabela, esses eram eventos. Balões, bandas contratadas, fotógrafos. O bairro inteiro convidado para aplaudi-la. Ela sempre agradecia com aquele sorrisinho perfeito enquanto eu ficava ao lado dela, a peça sobressalente em cada retrato de família. Aos 16, quando ganhei a Olimpíada Brasileira de Informática, meu pai disse: "Que bom, filho, mas a USP ainda é o verdadeiro prêmio." Isabela tinha acabado de receber sua carta de aceitação antecipada naquela manhã. Meu troféu ficou na garagem, ao lado de caixas rotuladas como diversos. Eu não chorei. Apenas comecei a acordar mais cedo. Correr antes do nascer do sol me dava ritmo, a única coisa na vida que eles não podiam interromper. Cada respiração, cada passo era meu. Quando eu tinha 19 anos, escrevi um pacote completo de software para gerenciar o inventário do grupo Mendes Motors. Meu pai o usou em todas as concessionárias. Ele chamou de contribuição familiar. Sem contrato, sem pagamento, apenas uma linha em uma declaração de imposto que dizia: auxiliado pela família. No dia em que enviei um patch para o sistema por e-mail, ele respondeu com uma frase: agradeço a ajuda. Não quebre. Aprendi então que eu poderia construir mundos inteiros para pessoas que nunca se dariam ao trabalho de olhar a planta baixa. Aos 22 anos, eu havia conseguido entrar no direito, na USP, no Largo de São Francisco, e minha mãe me encurralou na cozinha antes do jantar de despedida. Não envergonhe seu pai esta noite, disse ela suavemente. Você sabe quanta pressão ele está sofrendo. Lembro-me de assentir, sentindo o gosto amargo daquela única frase, a verdade não dita de que minha própria existência era o constrangimento. Havia 2 versões de valor em nossa casa. A de Isabela, barulhenta, polida, pronta para as câmeras. A minha, quieta, funcional, invisível. Ela performava conquistas. Eu as projetava. Ela recebia aplausos. Eu recebia confiabilidade. E de alguma forma, apenas uma delas parecia importar. Anos depois, limpando e-mails antigos, encontrei um que não deveria ter visto. Um CC acidental de uma empresa de tecnologia de Curitiba, onde eu havia me candidatado a um estágio. Meu pai havia escrito para o gerente: ele não está pronto. Pode refletir mal no nome Mendes se ele falhar. Melhor deixar passar. A carta de rejeição chegou 2 dias depois, educada e vazia. Naquela noite, fiz minhas malas. Curitiba não fazia parte de nenhum plano. Era o oposto do mundo deles. Chuvosa, cinzenta, honesta. Comecei a trabalhar como freelancer sob um pseudônimo, programando em pequenos cafés, vivendo de café barato e teimosia. Eu não disse a eles para onde fui. Eu não precisava mais da permissão deles. Naquele inverno, sentei-me em um minúsculo quarto de porão, desenhando o que mais tarde chamei de o mapa do esquecimento. Não era arte, eram dados. Cada vez que eles me deixavam de lado,
me excluíam, me apagavam. Eu marcava um ponto. O diagrama acabou parecendo vias neurais, conexões entre negligência e clareza. Tornou-se a base para algo novo, algo que eu construiria em meus próprios termos, um sistema seguro de criptografia, de memória que guardaria o que as pessoas tentavam apagar. Eu o chamei de Vault Mind. Começou como um projeto, depois se tornou uma ideia e então uma promessa. Porque se minha família insistia em me esquecer, eu criaria algo que se lembrasse de tudo. O porão cheirava a suapinho velho e poeira encharcada de chuva. O teto era baixo o suficiente para que eu tivesse que me abaixar sob os canos quando andava. Não era muito, apenas uma mesa dobrável, 2 monitores que não combinavam e um colchão que já tinha visto dias melhores. Mas foi o primeiro lugar na minha vida onde tudo lá dentro me pertencia. Eu o aluguei por $500 por mês de um motorista de ônibus aposentado que não fazia perguntas. Acima de mim, a cidade de Curitiba continuava respirando em uma chuva cinzenta e constante. Pelos 3 anos seguintes, vivi naquele porão, trabalhando e programando ao som do zumbido de um ventilador de desktop antigo. Foi lá que o Vault Mind começou a tomar forma, não como uma grande ideia de startup, mas como sobrevivência. Eu tinha pego alguns pequenos contratos freelance para bancos locais, principalmente resolvendo vazamentos de segurança. Foi quando comecei a ver o padrão. Seus sistemas não estavam falhando por causa de código ruim. Eles falhavam porque as pessoas eram descuidadas. O contexto importava. Quem acessava o quê, quando e por quê. Eu queria projetar um motor de criptografia que pensasse como um porteiro. Um que pudesse reconhecer a intenção. Os primeiros esboços preencheram minha parede como grafite, fluxogramas desenhados em marcador preto, post-its codificados por cor. Azul para lógica, amarelo para regras de acesso, vermelho para erros que eu não podia me dar ao luxo de repetir. Durante o dia, eu trabalhava em uma pequena cafeteria na rua 15 de novembro, ajudando a consertar o sistema de caixa deles em troca de refis ilimitados. À noite, eu programava até as pontas dos meus dedos ficarem dormentes. O avanço veio em uma manhã de terça-feira, às 2h17 da manhã. Eu tinha acabado a cabeçoada de construir o primeiro protótipo funcional do Vault Mind. Uma camada de criptografia ciente do contexto que mapeava o comportamento de cada usuário e ajustava o acesso de segurança em tempo real. Eu o testei contra violações simuladas, cada ataque falhando antes de atingir o núcleo. Era desajeitado, feio, mas funcionava. Pela primeira vez na minha vida, algo que eu construí não precisava da aprovação do meu pai para existir. Quando uma cooperativa de crédito em Joinville me procurou para um teste piloto, peguei o ônibus até lá. Eles não podiam pagar grandes empresas de software, então ofereci para testar meu sistema de graça. Apenas cubram minha gasolina. Lembro-me da noite em que o sistema foi ativado. Meia-noite, luzes fluorescentes, café barato e a pressão silenciosa de ser o único que sabia o que fazer se falhasse. A 1000 azel da manhã, ele caiu. Meu peito apertou. Em vez de entrar em pânico, reverti a última atualização, corrigi o vazamento de memória de tempo de execução e restaurei cada transação antes do amanhecer. Quando o gerente da agência chegou, ele me encontrou dormindo em uma cadeira giratória, com o servidor zumbindo firmemente. Ele me chamou de fazedor de milagres. Semanas depois, o mesmo homem da festa na USP entrou em contato. Ele se lembrou do mosaico binário que eu fiz para Isabela e de alguma forma tropeçou na minha demo de código aberto, no GitHub. Você é o cara daquela festa de formatura, não é? Ele disse durante nossa primeira ligação. Aquele com a arte em código no mosaico. Hesitei, lembrando daquela noite, lembrando de como eles riram. Sim, eu disse finalmente. Era eu.
Ele riu baixinho. Você foi desperdiçado naquela multidão. No mês seguinte, eu estava sentado em frente a ele e 2 sócios de uma firma de investimento de Campinas. Eles assistiram à demo do Vault Mind em silêncio. Quando terminou, um deles se inclinou para a frente. Estamos interessados, mas precisamos saber se essa tecnologia é limpa. Alguma chance de a empresa da sua família ser dona de parte do código base? Abri meu notebook e mostrei tudo a eles. Logs de commits datando de 5 anos atrás, com carimbo de data, hora, sob meu nome de usuário, desenvolvidos fora do horário comercial. Eu até puxei os e-mails antigos da concessionária do meu pai, agradecendo-me pelo trabalho voluntário. Eu guardei aquelas mensagens não por nostalgia, mas porque aprendi que a prova é a única língua que os poderosos respeitam. Quando a papelada foi assinada, eles transferiram 8 milhões US$ em capital semente. Abri uma empresa no Batel com 3 engenheiros do meu círculo de freelancers. No dia em que o anúncio foi publicado no jornal local. Vault Mind levanta 8 milhões de US$ para revolucionar a segurança de dados. Eu não o enviei para minha família. Eu não precisei. São Paulo tinha um jeito de ouvir as coisas eventualmente. Naquela noite, fiquei perto da janela do meu novo escritório, observando-se o reflexo das luzes da cidade no vidro. Meu telefone vibrava com notificações. Parabéns, potenciais contratações. Eu o virei com a tela para baixo e pensei na linha que eu havia traçado anos atrás naquele salão de banquetes. Eu ainda não a tinha cruzado, mas sabia que um dia algo me puxaria de volta. Eu só esperava que, quando acontecesse, eu fosse forte o suficiente para não repetir os erros deles. Eu disse a mim mesmo então, se eu voltasse para casa, não seria por orgulho, seria por segurança. A dela, não a deles. Estava garoando e fazendo um frio cortante na noite em que o nome da minha mãe iluminou meu telefone. Eu estava saindo de uma reunião tardia com meu conselho. As ruas de Curitiba brilhavam como prata líquida sob os postes de luz. Suas primeiras palavras não foram um cumprimento, foram pânico. Lucas, disse ela sem fôlego, sua irmã está com problemas. Você precisa vir para casa. Não sabemos o que fazer. Pela manhã, eu estava em um voo para São Paulo. Eu não via lá aquele horizonte há 6 anos. Quando entrei pela porta da frente da nossa antiga casa no Morumbi, o ar parecia viciado, pesado, com antisséptico e arrependimento. Isabela estava dormindo no sofá, magra e pálida, cercada por frascos de comprimidos e silêncio. Meu pai sentou-se rígido em uma poltrona, olhando para mim como se eu fosse algum primo distante que apareceu sem ser convidado. Eles me contaram tudo, em fragmentos. Isabela tinha sido demitida de seu escritório na Faria Lima, depois que uma auditoria de cliente expôs petições falsas, algo que ela não fez, mas assinou. As consequências a levaram a uma espiral. Depressão, ansiedade e então os comprimidos. Prescritos no início, depois, o que quer que ela pudesse encontrar. Ela esgotou suas economias e voltou para casa quando as coisas pioraram. A voz da minha mãe tremia enquanto ela falava. O tom do meu pai permaneceu frio. Se isso vazar, disse ele, o nome Mendes está acabado. Eu queria chacoalhá-lo. Em vez disso, perguntei onde ela havia sido tratada. Eles não a levaram a lugar nenhum. Vamos lidar com isso privadamente, disse ele. Nossa família não envia os nossos para a reabilitação. Eu o encarei, mal acreditando nas palavras. Se sua reputação importa mais do que a vida dela, eu disse baixinho, então você já perdeu tudo o que valia a pena salvar. Ele não respondeu. Passei as horas seguintes vasculhando o laptop de Isabela, esperando encontrar o contato do médico dela. Foi quando vi o e-mail endereçado ao nosso pai, enviado 2 meses antes.
Pai, não consigo continuar com isso. Se eu cair, por favor, não deixe o Lucas saber. Ele tinha lido. Ele nunca havia respondido. Ele estava com mais medo de eu descobrir do que de perdê-la. Quando o confrontei, ele chamou de exagero. Disse que ela era dramática. Abri a mensagem no meu telefone, segurei-a na frente do rosto dele. Ela estava te implorando, eu disse. E você a ignorou. Minha mãe soluçava baixinho no canto. Mais tarde, enquanto rolava pelo celular dela, notei outra coisa. Uma mensagem que ela me enviou há 3 meses. Não enviada, nunca entregue. Havia sido deletada do aparelho dela, mas o backup do iCloud ainda armazenava o registro. Eu preciso de você, dizia. Por favor, atende. Meu pai desviou o olhar quando mencionei isso. Ela estava instável. Ele murmurou. Eu não queria que ela te puxasse para dentro disso. Percebi então que ele estava monitorando todas as contas da casa, até mesmo as dela. Sua obsessão por controle havia se tornado seu próprio vício. Naquela noite, Isabela acordou brevemente. Seus olhos estavam fundos, mas ela me reconheceu. Não os odeie, Lu, ela sussurrou. A mesma coisa que me quebrou. Construiu você. Sua voz mal existia. A necessidade deles de serem perfeitos. É uma doença. Eles apenas a pegaram de formas diferentes. Segurei a mão dela até que ela adormeceu novamente. Quando saí, o ar de São Paulo estava seco e frio. O céu pintado em finas faixas de luz laranja. O carro do meu pai estava estacionado na garagem, impecável como sempre, brilhando como um troféu. Eu olhei para o seu reflexo e pensei sobre o quão frágil tudo sob aquele brilho realmente era. Eu disse a mim mesmo que não voltaria a menos que fosse para salvar a vida dela. E agora, lá estava eu, olhando para os destroços da família que uma vez riu de mim por ser diferente. A ironia não me escapou. Olhei pela janela uma última vez, minha mãe pairando sobre Isabela, meu pai checando o celular para controle de danos, e senti algo se assentar dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza, apenas resolução. Se eu tivesse que voltar a esta casa novamente, não seria para remendar o orgulho deles. Seria para derrubá-lo, pedaço por pedaço, até que não restasse nada para eles se esconderem atrás. A manhã em São Paulo estava nítida e sem ar. O tipo de quietude do Planalto que fazia cada som parecer mais pesado do que era. Meu pai convocou a reunião na sala de jantar como se fosse uma sessão do conselho, não uma conversa de família. A mesa de mogno estava polida à perfeição, e o café da manhã, intocado de Isabela, estava em seu lugar, como uma testemunha silenciosa. Minha mãe estava atrás da cadeira do meu pai, torcendo as mãos. Sentei-me em frente a eles, o único que não tinha medo de olhar nos olhos de ninguém. Meu pai começou, a voz firme, mas marcada pela tensão. Você fica aqui até sua irmã se recuperar. Não precisamos que estranhos saibam disso. Sem hospitais, sem notícias, apenas a família. Recostei-me na cadeira, meu tom calmo. Ela não precisa de guardas da família. Ela precisa de médicos. Se vocês a mantiverem trancada nesta casa, não estão a salvando. Estão a matando lentamente. Minha mãe falou então, a voz trêmula. Lucas, por favor, as pessoas falam. Você não entende o quão cruel esta cidade pode ser. Eu ri baixinho, não de humor, mas de incredulidade. Vocês têm mais medo de fofoca do que de luto. Meu pai bateu a palma da mão na mesa. Cuidado com o seu tom. Tudo o que construí, tudo o que este nome representa, está em risco. Mais tarde, naquele dia,
Enquanto procurava um carregador reserva em seu escritório, notei uma pasta marcada como Financeiro Confidencial. A curiosidade superou a contenção. Dentro havia documentos de empréstimo em meu nome, contratos mostrando que meu pai havia usado o software que eu construí anos atrás como garantia para expansões das concessionárias. Meu código, meu sistema, minha assinatura ainda estava embutida nos registros de direitos autorais. Ele havia construído sua estabilidade em algo que tecnicamente me pertencia. Fechei a pasta, e senti o tipo de calma que só vem logo antes de uma tempestade. Ao anoitecer, a tempestade chegou de qualquer maneira. O telefone não parava de tocar. Meu pai atendeu uma ligação e empalideceu. Eles viram. Ele sussurrou. Eu não entendi até que abri meu telefone e vi. Um artigo da Brasil Tech se espalhando pela internet. De erro da família a CEO. A história de Lucas Mendes. A matéria veio de uma entrevista inofensiva que eu tinha dado meses antes. O editor adicionou o título para ganhar cliques, mas agora os vizinhos tinham opiniões, os sócios tinham perguntas e meu pai tinha fúria. Você planejou isso. Ele cuspiu. Você queria nos humilhar. Eu balancei a cabeça. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu apenas parei de me esconder. A voz da minha mãe falhou. Por favor, vocês dois. Isso não está ajudando a Isabela. Meu pai se virou para ela. Ele quer nos destruir. É isso que ele sempre quis. A discussão rolou pela casa como um trovão. Eu disse a ele o que encontrei na pasta, como ele alavancou meu trabalho sem consentimento. Ele não negou. Eu fiz o que tinha que fazer por esta família, disse ele. E se você tivesse alguma decência, nos protegeria agora. Eu olhei para ele, para o homem que uma vez fora minha medida de sucesso, e disse uniformemente: Você construiu tudo sobre palavras, pai. Mas palavras não podem segurar uma casa quando a vasta verdade começa a vazar pelas frestas. Ele bateu a mão novamente, mais forte desta vez. A verdade mata, Lucas. Matou a carreira da sua irmã. E está matando esta família. Mentiras são o que mantém as coisas vivas. Eu me levantei. Não. Mentiras apenas as mantêm de pé o tempo suficiente para apodrecer. Antes de sair, escrevi um bilhete para minha mãe com o endereço de um centro de tratamento em Campos do Jordão, junto com a confirmação de pagamento para sua internação de Isabela. Deslizei um e-mail impresso em sua gaveta pessoal, aquele em que Isabela implorava por ajuda, aquele que ele ignorou. Sem sermão, sem assinatura, apenas a prova de que o silêncio tinha consequências. Naquela noite, enquanto meu voo subia de volta para Curitiba, olhei pela janela e vi São Paulo encolher abaixo de mim, pequena, brilhante e sufocante. Meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Sem remetente, apenas uma linha. Se você nos expor, não haverá uma família Mendes para a qual voltar. Fechei a tela. Pela primeira vez, a ameaça não me assustou, porque eu já tinha parado de chamar aquele lugar de lar. 2 semanas depois, o confronto me seguiu para o sul. Eu estava em uma reunião com a equipe jurídica do VaultMind, quando meu advogado deslizou um envelope pela mesa. Você foi intimado, disse ele. Dentro, havia uma solicitação formal de Ricardo Mendes exigindo verificação de que a arquitetura principal do VaultMind não havia sido derivada dos sistemas de sua empresa. Uma ameaça vestida de papelada. Meu pai estava tentando me puxar para um estrangulamento legal, para me deixar ocupado, demais, me defendendo para falar sobre Isabela. Revisei cada linha, depois devolvi a pasta. Vamos responder, eu disse simplesmente. Meu advogado assentiu. Ele está blefando. Talvez, respondi, mas eu não estou. Registramos uma declaração oficial naquela tarde. Logs completos,
repositórios com carimbo de data, hora, prova de desenvolvimento independente. Minha assinatura em cada commit era minha própria rebelião silenciosa. 3 dias depois, outra tempestade estourou. Um pequeno blog de São Paulo vazou uma foto de Isabela saindo de casa, magra e instável, uma sombra de quem já foi. A legenda dizia: O segredo da família Mendes. O que aconteceu com a filha perfeita? Ao anoitecer, a história havia sido compartilhada centenas de vezes. Minha mãe ligou aos prantos. Eles estão nos despedaçando, disse ela. Por favor, faça-os parar. Você pode fazê-los parar, eu disse. Conte a verdade. O silêncio dela foi mais alto do que qualquer grito. Na manhã seguinte, voei para São Paulo e entrei no escritório de advocacia onde Isabela havia trabalhado. Disse à recepcionista que era seu irmão, que precisava entender. Uma mulher do departamento dela me encontrou no lobby, sua expressão reservada. Ela não falsificou aqueles relatórios. A mulher disse, baixinho. Ela estava cobrindo seu sócio sênior. Ele usou o nome dela para aprovar petições ilegais. Quando ela se recusou a ficar quieta, eles a colocaram na lista negra. Ela era orgulhosa demais para contar aos seus pais. Disse que eles nunca acreditariam nela. Isso me atingiu como uma queimadura lenta. Isabela havia sido destruída pela mesma doença que havia infectado todos nós. A obsessão pela perfeição. Ela carregou as expectativas deles até que elas a esmagaram. E quando ela não suportou o peso, recorreu a qualquer coisa que o silenciasse. Naquela noite, de volta a Curitiba, sentei-me no meu apartamento, olhando para as luzes da cidade, tremeluzindo contra a chuva. Cada prédio parecia ser de vidro, brilhante. Na superfície, frágil por baixo. Abri meu notebook e comecei a escrever uma breve declaração para a imprensa. Não sobre o processo, não sobre Isabela, apenas uma linha que dizia tudo o que eu precisava. O Vault Mind foi construído de forma independente. Nossa fundação, tanto no código quanto na vida, baseia-se na honestidade. Sucesso sem integridade é apenas decoração. Apertei enviar. A declaração foi ao ar em 1 hora. Meu telefone tocou minutos depois. O número do meu pai. Eu atendi. Você percebe o que fez? Ele sibilou. Você está destruindo tudo. Fechei os olhos. Não, pai. Estou nos dando uma chance de recomeçar. Se você conseguir suportar ver o que sobrou depois que o vidro quebrar. Ele não respondeu. Apenas o clique de uma linha que ficou muda. Mais tarde, naquela noite, recebi outra ligação, desta vez de Campos do Jordão. Era o diretor do centro de tratamento. Isabela deu entrada esta noite. Ele disse que ela veio com uma carta da mãe e uma conta pré-paga por 6 meses. Ela me pediu para lhe dizer que está segura. Pela primeira vez em anos, me permiti respirar. Olhei para a cidade pela janela. Os reflexos em camadas como memórias, dor antiga, sob nova luz. Por tanto tempo, acreditei que dizer a verdade destruiria o pouco que restava da minha família. Mas agora, eu entendia que não era destruição. Era reconstrução. Os Mendes haviam construído seu mundo de vidro e espelhos, fingindo que era pedra. Tudo o que eu fiz foi rachar a superfície. E através dessas rachaduras, algo real, algo humano, finalmente começou a brilhar. A viagem para Campos do Jordão foi silenciosa. A estrada serpenteava pela neblina e pelos pinheiros, cada quilômetro me arrastando para mais perto de uma conversa que passei metade da minha vida evitando. O centro de tratamento ficava em uma encosta com vista para um lago, suas paredes de vidro capturando a luz da manhã. Eu não disse a ninguém que estava indo. Apenas apareci, meio que esperando,
ser mandado embora. Mas quando entrei na sala de terapia familiar, eles já estavam lá. Minha mãe sentada com as costas retas, meu pai perto da janela, fingindo estudar as árvores. Por um momento, ninguém falou. A terapeuta, uma mulher calma, com olhos cinzentos e uma voz que não carregava julgamento, pediu que começássemos com uma tarefa simples. Cada um de vocês, disse ela, diga-me o que mais teme. A mandíbula do meu pai endureceu. Temo que as pessoas descubram que minha família não é perfeita, disse ele. O lábio da minha mãe tremeu, mas ela não disse nada. Quando chegou a minha vez, inclinei-me para a frente. Tenho medo de continuarmos vivendo assim, fingindo que está tudo bem até que não sobre nada para salvar. A sala ficou imóvel. A terapeuta assentiu, sua caneta imóvel. Vamos falar sobre como é esse fingimento. Contei a eles sobre aquela noite de formatura na USP. O jeito como a piada do meu pai ecoou sobre os aplausos. Você me chamou de seu erro na frente de todos. Eu disse, minha voz firme. E todos riram, até a Isabela. Você sabe o que isso faz com uma pessoa? Meu pai parecia irritado. Foi uma piada, Lucas. Você se agarrou a isso por anos. E encontrei seus olhos. Se uma piada silencia alguém por 6 anos, não é uma piada. É crueldade embrulhada em risada. Por um longo momento, apenas o zumbido do ar-condicionado preencheu o silêncio. Então a porta se abriu suavemente e Isabela entrou. Ela parecia frágil, mas com os olhos claros, seus movimentos deliberados. Ela se sentou entre nós e respirou fundo. Você quer saber por que eu ri naquele dia? Ela disse baixinho. Porque se eu não risse, eles teriam se voltado contra mim também. Eu sabia. Eu deveria ser a perfeita, e pessoas perfeitas não hesitam. Sua voz falhou na última palavra. Observei os ombros do meu pai caírem, como se alguém finalmente tivesse dito o que ele nunca ousou admitir. Minha mãe começou a chorar, baixo no início, depois mais forte. Eu sabia que seu pai apagou as mensagens dela, ela confessou. Eu o vi fazer isso. Eu disse a mim mesma que era para o bem dela. Pensei que se discordasse, perderia tudo. Mas perdi vocês dois de qualquer maneira. Ela cobriu o rosto com as mãos. Fiquei quieta por tanto tempo que o silêncio se tornou mais fácil do que o amor. Peguei um papel dobrado no meu casaco, o e-mail que Isabela havia enviado ao nosso pai meses atrás. Pai, não consigo mais fazer isso. Eu o coloquei na frente dele. É assim que o esconder se parece, eu disse. É isso que sua ideia de orgulho custa. A terapeuta olhou para meu pai. Você passou a vida performando para pessoas que não estão aqui, disse ela. Agora é hora de falar como um homem, não como uma reputação. As mãos do meu pai tremiam. Seus olhos ficaram vermelhos. Pela primeira vez, ele pareceu menor, como um homem que esteve carregando peso demais por tempo demais. Eu pensei que estava protegendo todos vocês, disse ele roucamente. Mas talvez eu estivesse apenas me protegendo. Sua voz falhou, e as palavras pairaram no ar, cruas e sem polimento. Eu não respondi. Não precisei. Isabela estendeu a mão e pegou a minha. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de nós, mesmo quando você deveria. Olhei para ela e disse, ninguém merece ser abandonado, nem mesmo as pessoas que nos machucaram. A terapeuta fechou seu caderno gentilmente. Às vezes, disse ela, as coisas precisam quebrar antes que a luz possa encontrar um caminho para entrar. Quando saímos, o vento frio do outono cortava o silêncio. Meus pais andaram na frente, perto e o suficiente para se tocarem, mas ainda não prontos. Fiquei para trás, observando a luz do sol entrar pelas paredes de vidro do centro. Pela primeira vez, não vi um espelho de vergonha.
Vi uma janela, clara, pura e honesta. Um ano depois, a chuva em Curitiba não parecia mais pesada. O Voltmind havia crescido mais rápido do que eu podia acompanhar. Novos escritórios, novas parcerias, artigos que me chamavam de visionário, resiliente, self-made. Palavras que antes significariam tudo, agora mal registravam. A cidade do lado de fora do meu apartamento brilhava sob a luz da tarde, e eu sentei perto da janela com uma carta nas mãos. Era de Isabela. A caligrafia dela ainda era elegante, mas mais suave agora. Ela havia terminado o tratamento há 6 meses e começado a trabalhar como defensora legal para pessoas em recuperação, ajudando-as a reconstruir seus registros e a reentrar no mercado de trabalho. Você é a prova de que famílias podem ser reconstruídas das cinzas, ela escreveu. Mas alguém tem que ser corajoso o suficiente para acender o primeiro fósforo. Dobrei a carta e olhei para o horizonte da cidade. A paisagem estava calma. Pela primeira vez, eu também estava. As notícias me alcançaram através de um jornal local de São Paulo. Meu pai havia perdido um grande contrato de concessionária e vendido parte de seu negócio para cobrir a dívida. Mas o que chamou minha atenção não foi a perda financeira. Foi a nota de rodapé no final. Ricardo Mendes juntou-se a um grupo de apoio local para a paz de dependentes químicos, apresentando-se como o pai de uma sobrevivente. Eu li aquela linha 3 vezes. De alguma forma, parecia redenção. Não perfeita, mas real. Alguns dias depois, tomei uma decisão silenciosa. Doei R$500 mil para a Fundação Recomeçar de Campos do Jordão, sob o nome de Fundo Esperança. Não anexei minha empresa. Não pedi reconhecimento. A única nota que enviei dizia: use isso para dar a alguém uma segunda luz. 2 semanas depois, minha mãe veio me visitar. Ela parecia mais velha, mas mais leve, como se os anos finalmente tivessem se assentado, em vez de sufocá-la. Ela me entregou uma pequena caixa, o porta-retrato em mosaico que eu fiz para Isabela todos aqueles anos atrás. Nós o abrimos, disse ela com um sorriso trêmulo. Lá dentro havia uma linha de código, algo que você escreveu. Restaurar família. Eu ri baixinho. Acho que finalmente rodou. Ficamos juntos perto da janela, olhando para a paisagem. Nenhum de nós falou sobre perdão. Já estava lá, quieto e não dito, como o zumbido da cidade. Naquela noite, escrevi em meu diário: a vingança mais profunda não é a destruição. É viver pela sua própria verdade quando ninguém acreditava que você podia. Tirei uma foto do pôr do sol e enviei para Isabela com uma única mensagem: eu mantive nossa luz. A resposta dela veio minutos depois: então estamos quites. Fechei meu notebook, observando o céu mudar de dourado para cinza. Meu reflexo olhava de volta para mim. Não o garoto que foi ridicularizado, mas o homem que aprendeu que o silêncio pode ser quebrado sem gritar. Meu pai aprendeu a humildade. Minha mãe aprendeu a coragem. Minha irmã aprendeu que fraqueza não era fracasso. E eu aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa finalmente de colocar a verdade de onde ela pertence. Eu costumava pensar que ser chamado de erro era uma punição, mas foi um convite para reescrever a definição de quem eu era. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como código correndo através do vidro. Sussurrei a última linha da minha já entrada no diário, como se fosse uma oração. A verdade não destrói ninguém. Ela apenas tira o que nunca foi real. Há algo em contar essa história que ainda me dá um nó na garganta. Talvez seja porque, por anos eu fui o quieto. O filho que sorria quando riam dele, que carregava uma vergonha que não lhe pertencia, que confundia silêncio com força.
Quando finalmente comecei a falar, eu não estava procurando por vingança. Eu só queria que a verdade tivesse um lugar na sala. E talvez seja tudo o que qualquer um de nós realmente quer. Ser ouvido antes que o barulho das expectativas de outras pessoas nos afogue completamente. Quando olho para trás agora, a palavra erro não arde, como costumava. Costumava parecer um rótulo que me seguia em cada sala, cada projeto, cada tentativa de ser suficiente. Mas a verdade é que ser o erro me deu a liberdade que eles nunca tiveram. Forçou-me a aprender quem eu era, sem aplausos, a construir algo do zero, sem ninguém assistindo, ninguém aplaudindo. Há um tipo estranho de paz nisso. Uma paz que vem quando você para de performar e começa a existir. Meus pais uma vez acreditaram que as aparências poderiam salvá-los, que se eles sorrissem com força suficiente, ninguém veria as rachaduras. Mas o que aprendi e o que espero que vocês tirem disso é que a perfeição é a máscara mais frágil que uma pessoa pode usar. Ela se estilhaça no momento em que alguém respira muito perto dela. As pessoas que parecem mais fortes por fora são frequentemente as que estão quebrando silenciosamente por dentro. Minha irmã me ensinou isso. Minha mãe me lembrou disso. E meu pai, à sua própria maneira, falha, provou que era verdade. Eu não os odeio. Nunca odiei de verdade. Odiar é fácil. Dá a você um alvo, uma direção. Mas o perdão é mais difícil, porque deixa você parado no meio dos destroços, decidindo se deve reconstruir. Eu escolhi reconstruir não porque eles mereciam, mas porque eu merecia. Porque a cura que começa com raiva termina com vazio. E eu estava cansado de ser oco. Se esta história encontrou você, talvez seja porque você viveu algo parecido. Talvez você tenha sentado em uma mesa onde o amor parecia condicional, onde seu valor dependia do quão bem você poderia desempenhar um papel que não era seu. Se é você, tome isso como um sinal. Está tudo bem parar de tentar se encaixar em um quadro que nunca foi feito para você. Está tudo bem superar a versão de si mesmo que o mantinha pequeno apenas para manter os outros confortáveis. Antes de rolar a tela, quero pedir algo pequeno, mas real. Se esta história te tocou, deixe um comentário. Apenas um simples ouvindo ou me diga de onde você está assistindo. Deixe-me saber que você está aqui, que essas palavras alcançaram alguém além das paredes de onde nasceram, porque é assim que a cura se espalha, não através da perfeição, mas através da conexão. E se você ainda não o fez, eu adoraria que você se inscrevesse neste canal. Não por números, não por algoritmos, mas porque cada história compartilhada aqui é uma mão estendida para alguém que ainda se sente invisível. Juntos, estamos construindo algo maior do que uma história. Estamos construindo um espaço para pessoas que foram instruídas a ficar quietas, para finalmente falarem. Eu sou Lucas Mendes. Eu já fui o erro da família. Agora sou apenas um homem, aprendendo a viver sem fingir. E se você já esteve onde eu estive, parado nas ruínas do orgulho de outra pessoa, agarrando-se aos fragmentos de sua própria verdade, então esta história é para você. Obrigado por ouvir, por ficar, por me ver através disso. Lembre-se disto antes de ir. A verdade não destrói as pessoas. Ela apenas destrói ilusões.